dia a todos, todas. Hoje é dia 22 de julho de 2020. É uma quarta-feira, nós estamos aqui realizando a segunda webinar do projeto Geografia Afro-Brasileira. E o projeto GeoAfro ele é desenvolvido no Centro de Cartografia Aplicada e Formação Geográfica aqui da Universidade de Brasília. E nós hoje temos um tema que eu acho que é um tema caro para a nação, o Brasil africano e as bases de dados precárias no estado de mentalidade colonial. E é com essa temática, então, que eu agradeço já a presença de todos os internautas, todos e todas, que estão aqui conosco, que estão chegando, que vão chegar. E uma primeira palavra com eles é que nós estamos aqui hoje com dois pesquisadores, dois profissionais da melhor qualidade, ligada à governança, seja instituições, seja a gestão de órgãos. Nós estamos aqui com o doutor Roberto Olinto, ex-presidente do IBGE, com o senhor Juvenal Araújo, que é administrador e gestor público, ex-ministro da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que estava ligada à presidência da República na sua gestão. Então, nós estamos com esses dois profissionais importantes para dialogar sobre essa temática que falei há pouco. Vou começar essa temática, eu vou dar uma introduzida aqui no tema, para que a gente se situe um pouco mais, né? Dê uma situada e ajude, de certa maneira, aqui também as conversas, né, as palestras que vão vir logo em seguida. O Brasil continua em encruzilhada. Essa encruzilhada é encruzilhada secular. Só que, nesse momento, essa encruzilhada ela toma contornos um pouco mais preocupantes, porque os dois Brasis, o invisível e o visível, o Brasil excluído e o incluído, o Brasil africano e o Brasil europeu, eles estão realmente, assim como os outros Brasis, né, de povos tradicionais, que estão aí também dizendo nós existimos, né? Tem algo que acontece efetivamente e isso nada mais é do que um conflito na governança, um conflito no Brasil secular, preconceituoso, que está aí e que precisamos olhar com apreço para isso para contornar. Nós temos problemas relevantes no ordenamento do território nacional. O ordenamento é precário, o ordenamento é inconsistente, nós temos poucas abordagens estatísticas geográficas, isso resulta em políticas cosméticas, políticas pontuais, e a governança territorial se torna o quê? Ineficaz. A geografia, a cartografia e a estatística não são tratadas como suportes para as ações de intervenção no território. Ou seja, elas não são tratadas como infraestrutura. Nós temos aí uma falha estrutural. São vários gargalos dessa ineficácia institucional provocada, sobretudo, pela mentalidade colonial ainda dominante no setor decisório da nação. Um deles é a falta de regulação. Isso é muito sério. Responsabilização do Estado pela informação geográfica. Como falei um pouco antes, nós estamos o quê? Com um Brasil excluído, invisível, dizendo nós existimos Brasil. Isso são o quê? São pessoas dizendo, são territórios falando. Onde estão os nossos dados? Onde estão as nossas informações? Quem efetivamente está morrendo em um momento como esse por falta de assistência de amparo do Estado? O Abdias do Nascimento, um homem ilustre, escreveu o seguinte: tem sido uma perversidade de outras elites divergir nesse país ignorante a questão racial. A discriminação não codificada trata-se de uma estratégia, um eficaz instrumento de poder, de simular o racismo sob o emblema da pobreza, marginalizando milhões de pessoas. Tentando encobrir, mas o complicador das contradições de um país rico, endividado, grande e faminto, belo e doente, que quer ser europeu a todo custo. Abdias escreveu isso quando assumiu como senador da República em 1991. Olha como continua atual essa citação do mestre Abdias. Um Brasil que continua preso ainda ao sistema escravista criminoso, a um sistema econômico, político e social. Não estamos falando de uma intervenção, estamos falando de um modelo secular de governança, de gestão, de convivência, de sociedade em um país que optou por ser um país agro.
apesar das contradições desse agro. Esse é um mapa do século XIX, um extrato dele. Ele foi feito na França, no fim do século XIX, início do século XX, para mostrar a força do Brasil no abastecimento da Europa moderna. Então, o Brasil, por que o Brasil teve esse desenho de tantos grandes produtos gerados pelo sistema escravista industrial? Interessante dizer a violência desse sistema. Essa fotografia, ela revela tudo: crianças, jovens, adultos, pessoas idosas envolvidas no sistema escravista, produzindo de sol a sol em uma quantidade imensurável de horas para o quê? Para atender às aspirações, para atender o mundo que precisava dos produtos do Brasil. O Brasil sempre teve, nesses 5 séculos de processo diaspóricos, uma posição de destaque. Quer dizer, uma posição de destaque. O Brasil foi quem mais importou forçosamente populações do continente africano, vários grupos étnicos, diferentes línguas, diferentes hábitos. E o Brasil sempre conviveu e convive com os paradoxos desse sistema escravista. Um deles é que os africanos, as africanas, eram as mãos e os pés do Brasil, junto com seus descendentes. O Brasil jamais existiria, teria aquele mapa que eu mostrei há pouco, teria cidades construídas, teria campos plantados, cultivados, desde sempre. Qual é o lugar dessas populações? A exclusão, as periferias, os lugares de mais precários da desigualdade que se instalou em todas as metrópoles brasileiras ligado ao sistema escravista. Eu vou em Salvador, eu vou no Rio de Janeiro, eu vou em São Paulo, eu vou em São Luís do Maranhão, eu vou em Maceió, eu vou em Recife, eu vou em Belém do Pará, eu vou ver o mesmo padrão de urbanização. Vou ver similitudes significativas. Uma paisagem da exclusão, tem uma paisagem do modelo desigual, que se ele é visível na paisagem, nesse sentido, as estatísticas só vêm consolidar, porque é extremamente perceptível. As ilhas de prosperidade também são muito notórias, então são os enclaves disso. E o rural, que era a força africana que conduzia, hoje está mecanizado. É a parte mais moderna do Brasil. Esse é o paradoxo também do sistema escravista. O campo, que era agrícola, de matriz africana, hoje ele é agrícola tecnologicamente. É a agroindústria. Então nós convivemos com 2 Brasis. Esse Brasil do passado e o Brasil do agora, que não dialogam, não conversam. O Brasil não consegue amadurecer porque suas políticas de Estado, quase que todas, foram para manter o sistema escravista, de certa maneira, vivo, a partir das exclusões, das inexistências, do não lugar no território, do não lugar na sociedade, e esses 2 mapas revelam isso, o passado e o presente, em conflito. Algumas políticas de Estado são interessantes. Eu vou trazer apenas uma delas, que eu acho que é importante, que é a política do embranquecimento. Esse é um quadro que mostra o quê? Os vários censos que o Brasil teve. Em 1872, teve o primeiro censo, que mostrou que 70% da população brasileira era formada por africanos e seus descendentes. A partir daí se desenha a política de embranquecimento, onde foi inventado o quê? O pardo, né? Anteriormente chamado de quê? De mestiço. Depois ficou pardo. De noite, todos os gatos são o quê? Pardos. Então, pardo é um ser inventado. Essa invenção, ela é uma das políticas de Estado mais consistentes que se desdobra no Brasil. Esse quadro, esse óleo sob tela, A Rendição de Cã, está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele foi pintado em 1895. Mostra o quê? Uma senhora africana, a sua filha, um europeu, e o filho do europeu com a filha da africana, que é o pardo. Esse gráfico vai mostrar para nós, de 1940 até 2000, o último censo, o censo anterior, de 10 anos atrás, nós tínhamos o quê? A população preta cresceu pouquíssimo, porque o estereótipo, o preconceito com preto, ninguém quer ser preto, porque está associado ao quê? À escravidão. Está associado a esse. O pardo, entretanto, cresce de uma maneira expressiva. Isso tudo é tido como quê? Como minoria. O preto é minoria, o pardo é minoria. As minorias do Estado real segregador brasileiro
são, na verdade, as maiorias no território usado. Então, nós somos maioria, nós não somos minoria. Esse também é um paradoxo do sistema. Esses dados do DIEESE mostram muito bem a inserção da população afro-brasileira no mercado do trabalho. Todos os marcadores, a população afro-brasileira sai perdendo no rendimento, nas horas trabalhadas, na escolaridade. Então, temos que refletir a manutenção dessa política cruel de dados que revelam essa exclusão secular. Os estereótipos é um pano de fundo que permeia toda essa conversa. O que é aprendido, o que é ensinado, porque o racismo, ninguém nasce com ele, isso é aprendido, né? Isso é ensinado, de certa forma. Então, temos que ver que tem um modelo operante onde o Brasil faz isso muito bem, com relação ao continente africano, mas ele esquece que também isso é feito conosco. Como é que muitos europeus nos olham? Como é que muitos orientais nos olham? Às vezes a gente vê uns folder como esse, as moças, os rapazes brasileiros, tudo vestido de pena. É o folclore, é a imagem de um Brasil do século XVI, XVII, que não conseguimos ainda redesenhar. O Brasil tem, na sua história, 7 registros de constituições. Pelo menos 6 delas são marcadas por políticas preconceituosas, seja para não ter terra, seja para não estudar, seja com princípios eugênicos, seja, enfim, com políticas traçadas, escritas na Constituição, para que o Brasil africano passe a ser incluído. A Constituição de 1988 é a única que traz, por exemplo, a palavra quilombo, que está aqui desde o século XVI. A última Constituição é que se refere aos quilombos com um dispositivo reparatório. Entretanto, um dispositivo até o quê? Transitório. A qualquer momento pode sair. Então, o que é que verificamos? Que o Brasil atual, sem máscara, mantém galopante o caminho de uma mentalidade e dos valores coloniais dos 5 séculos, de desigualdades sociais, econômicas, políticas. Por quê? Por medo. Por preconceito. O que é preconceito? Falta de informação. Uma parte do preconceito é isso. Então, a gente diz que a desinformação é um conteúdo fundamental. E ele, hoje, é uma das explicações para uma opção cruel que o país, a governança atual, toma de extinção de uma parcela significativa da população de origem referendada, referenciada ao Brasil africano. E isso todos nós estamos verificando. Porque, ao não informar, está omitindo algo que para nós é muito relevante de ser evidenciado, que a informação não pode ser tratada como poder. O racismo no Brasil não pode mais continuar sendo política de Estado nem de governo, que é isso que nós assistimos ao longo desses 5 séculos. Como a academia, como o setor decisório vai analisar ações de ordenamento no território sem informações diversas, organizadas, acessíveis, informações que tenham velocidade? Nós estamos o quê? No milênio da geoinformação, do Big Data, da geolocalização. Como o Brasil trata isso? De maneira vinciana, de maneira tímida, de maneira ineficaz. O fluxo dos dados, a organização dos dados, a cidadania atrelada aos dados, em todas as resoluções nacionais, estaduais, regionais, municipais, urbanas, cadastrais. O país que não se organizar vai ser organizado. Quem não se cadastrar vai ser cadastrado. O paradigma geográfico do território tem essa complementação. Todos nós hoje somos uma coordenada. Cada ser humano, o seu deslocamento, o seu rastreamento. Como vamos fazer com isso? Como o Brasil vai lidar com isso? Qual a dificuldade do Brasil de cobrir o país todo com uma camada de internet grátis por 6 meses e permitir que todos os brasileiros excluídos sejam vistos,
sejam incluídos? Esse é o desafio do momento. Como incluir uma exclusão de 5 séculos em um momento crucial da nossa história, da nossa trajetória? Eu vou, então, parar por aqui e convidar já o professor Roberto Linto, que é engenheiro de sistemas, ex-presidente do IBGE, para que dê a sua colaboração nessa discussão. Ao fazer isso, eu já vou lhe provocar. Como a Fundação IBGE pode auxiliar na oficialidade das estatísticas e na geografia dos dados de matriz africana no nosso Brasil? Primeiro, bom dia a todos e todas. Eu queria iniciar agradecendo muito o convite para uma pessoa que está envolvida na produção de dados há 40 anos. É importante discutir todos os matizes possíveis dessa produção. E o momento atual é um momento grave, em todos os sentidos, mas, obviamente, na geração e no crescimento desse país. A segunda questão é que eu estou com vontade louca de te xingar, porque você falou um monte de coisa que eu tinha preparado. Então, nossa apresentação está bastante similar, e eu acho isso importante. É uma preocupação comum. Aquela tabelinha que você mostrou do censo, eu tinha arrumado ela aqui para falar nela. Então, é esse o momento. Eu vou tentar falar assim, um conjunto de pontos para discussão. O tema da informação é muito amplo e os desafios são muito grandes. Eu estou pensando aqui como é que a gente monta a informação de um país, o conhecimento desse país. E depois vamos para baixo. A primeira questão que não se pode esquecer, que você já comentou várias vezes na tua apresentação muito bem, o Brasil é um país de caráter autoritário. Ele é escravocrata, ele é coronelista, ele é patrimonialista e por aí afora. Se você olhar cada região tem a sua característica do autoritarismo dessa terra. E o sistema de informação, a visão sobre a estatística, ela é um reflexo do país. E, por outro lado, ela é uma forma de você lutar contra esse reflexo através de seus produtores, produzindo cada vez mais informação. Eu vou começar, pelo menos, pelo lado bom. Quer dizer, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do qual eu trabalhei 39 anos, é um dos melhores institutos estatísticos do mundo, modéstia à parte. Tem uma equipe que é uma característica única não. Brasil, México e o Bahrein dizem que está na mesma linha, que é um lugar onde se discute geografia. E se eu falar geografia, eles ficam zangados, porque são as geociências, tem toda a parte. Tem uma diretoria inteira de geografia e cartografia, mas é uma diretoria de geociências cada vez mais ampla, e uma diretoria de estatística que trabalham juntos. Isso é um avanço imenso para o estudo de estatística. E esse avanço é porque dentro do Instituto você tem, desde engenheiro, estatístico, matemático, filósofo, cientista social, economista. É muito importante aquele Instituto. Vamos ao lado bom. Você ainda tem vários produtores de estatística no Brasil muito preocupados com isso. Vamos às questões problemáticas. Obviamente, os institutos. Depois que a gente conversou, eu fiquei pensando muito sobre isso. Como é que você não só impregna uma sociedade das suas características, autoritarismo, racismo, patrimonialismo, coronelismo, etc., mas como isso entra dentro das instituições. E aí uma reflexão pessoal minha, mas que eu acho importante quando a gente pensa nas instituições. Eu tenho 40 anos praticamente de IBGE. Eu sempre fui do grupo de nível superior do IBGE, quando o IBGE tinha pessoal que trabalhava na base mesmo, de levantamento de dados, crítica, e o nível superior. Teve um momento que eu olhei e disse, quantos negros eu tenho aqui? Eu era diretor na época. Eram 6 ou 7.
Não era mais que isso. Um era o meu diretor adjunto, tinha duas ou três pessoas. A instituição, ela traz em si, isso é uma reflexão importante para a geração de estatística, para a geração das respostas da sociedade, do governo, do Estado. Você não vê dentro, por exemplo, de um instituto como o IBGE, de um instituto do governo, a cara do país. Isso é muito ruim. Eu acho que isso é um problema, quando a gente fala em institucionalização. É importante no dia a dia você ver a cara do país. Não é só olhar teoricamente, você olhar para fora, tem que olhar para dentro da sua instituição. Por que eu estou falando isso? Porque isso tudo são os movimentos que se avançam no conhecimento do teu país. Quer dizer, você tem a questão do teu Estado, mas também você tem a micro-questão, que é o teu dia a dia ali, como é que você pensa. Bom, as questões colocadas, a gente tem desafios imensos. A outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte: eu participei nos meus 3 últimos anos do IBGE na discussão das Nações Unidas sobre a Agenda 2030, Agenda de Desenvolvimento Sustentável para os países, mas que, essencialmente, a Agenda 2030 dizia que você não podia deixar ninguém para trás. Mas a grande questão que eu colocava sempre que eu me coloquei aqui é a seguinte: quem é esse quem que eu vou deixar para trás se eu não conheço? É muito bonito, dizer, não vamos deixar ninguém para trás, mas eu não sei o quem. Claro que no Brasil, a gente tem, no caso, para a população, a gente tem dados da população bastante amplos, mas. E além disso, a questão municipal, é fundamental você ter essa visão. Então, a questão toda que eu queria chegar é a seguinte: como é que a gente vai construir esse sistema? Bem colocado. Como é que você vai. E aí a tua pergunta, como é que o IBGE pode ajudar? Na verdade, não é o IBGE só. São duas coisas. Uma é você se organizar dentro do governo. Outra, você ter a pressão externa. Sem que você tenha movimentos sociais pressionando permanentemente, você não se fica manco. O problema é que você tem duas pernas e as duas pernas têm que funcionar. É a questão da institucionalização do governo, dos governos, nos 3 níveis, e a pressão social. Estatística e geociência só existem se tiver demanda e pressão por elas. Senão é um exercício pessoal, acadêmico, que está pensando sobre alguma coisa. E a gente está falando de informação para o conhecimento, informação oficial. Como é que o Brasil existe hoje nessa coisa? Eu tenho dito sistematicamente que o Brasil, na produção da informação oficial, é um grande feudo. Feudo em que sentido? Você tem grupos que dominam áreas e cada área não fala com a outra. Eu conto uma historinha. Há 3 anos atrás, eu tive numa reunião no governo federal, onde estava se discutindo o cadastro único, a questão do Bolsa Família, e tinha uma discussão sobre o conceito de família. Aí, quando eu entrei nessa discussão, era a primeira reunião que eu participava, teve uma hora que eu disse: vem cá, o IBGE tem um conceito de família de 40 anos atrás, que a gente tem trabalhado esse conceito. O IBGE trabalha com esses conceitos. Vocês estão rediscutindo o que aqui dentro? Porque a gente estava. Não tem que pensar família, o IBGE já pensou família, vamos discutir se esse conceito está bom ou não. Vocês estão reinventando a roda. Mas isso é um problema do governo, dos grupos que não se falam na produção do que eu chamo de estatística oficial. Aí um outro problema em paralelo. Estatística oficial significa credibilidade da estatística. O Estado tem que ter um aparato produtor de informação, e aí estatística, geoinformação e registro administrativo, que seja absolutamente crível. Ele tem que ser acreditado pela população. E como é que você faz isso? Isso o IBGE tentou fazer sendo transparente, seguindo uma conformidade, um padrão de qualidade estatística rígido, que é data de divulgação, metodologia transparente,
abertura para os grupos para discutir metodologia antes de qualquer coisa. Isso é fundamental. Então, alguém acredita hoje na estatística brasileira? O IBGE até acredita, mas não acredita como um todo. Está muito difícil. Você está com muito medo hoje disso. Por quê? Porque é um Estado desorganizado. Você não tem... Aí volta a questão que você coloca, que eu acho importante, a regulação. Olha, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no setor público brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro ele é ineficiente, mas se você olhar, se trabalha muito lá dentro. Você está numa universidade, eu trabalhei no... Agora, a ineficiência dele atrapalha muito. A gente tem que entender a ineficiência. A ineficiência é integração, regulação, tradição na produção dos seus diversas instituições. Então, a primeira coisa é você, e estou sempre pensando em estatística, geoinformação, é você conseguir integrar os diversos produtores. Integrar diversos produtores significa você integrar no nível federal, estados e municípios, de alguma forma, e dentro de cada um desses níveis tem uma integração interna nos seus produtores. Outras historinhas típicas do Estado ineficiente, o IBGE faz uma pesquisa por empresa, várias empresas, e pergunta um monte de dados sobre a atividade econômica delas. Só que, 2 meses antes do IBGE chegar lá, a Receita Federal vai... Não, a Receita Federal não vai, você vai à grande Receita e apresenta a sua declaração. É a mesma coisa. Tá, beleza. Então, o que a gente faz? O IBGE para de falar, porque só está criando um constrangimento para as empresas, e a Receita Federal nos passa, como é feito em vários países do mundo, esse dado para trabalhar. Não, não pode. Aí tem lei do sigilo, lei daquilo, o quê? E não regula. Aí você bate 2 vezes na empresa para pedir a mesma coisa. A primeira, ele atende porque pode ser multado, seriamente multado. O segundo, ele xinga a gente. Eu tenho uma lista de e-mails me xingando quando eu era diretor, e todos os diretores são assim. Por quê? Porque você tem uma coisa que você não consegue... Sabe desde quando a gente discute isso? Desde antes de 1988. Em 1985, a gente tinha avançado nisso, veio a Constituição de 88, mexendo em algumas leis, e a gente está discutindo isso desde lá. Os outros países todos avançados já regularam isso, regulamentaram. Então, isso é fundamental. Quer dizer, como é que você vai pegar e juntar os produtores? A cartografia do IBGE, a cartografia do Exército, estão discutindo. É um negócio complicado. Agora, é uma vantagem enorme a gente ter hoje estatística e geografia dentro do Instituto. O mundo inteiro está discutindo isso, a gente já está fazendo. Só para falar coisas boas. A gente já faz isso há muito tempo. Então, quais são os pontos que são importantes? A regulação, mas a regulação é você criar uma discussão, uma coordenação de toda a produção da estatística oficial do país. Você falou no Big Data. Você pode compartilhar dados. Você hoje é uma coisa simples, você trabalhar com integração de dados. E a integração de dados tem a ver com cidadania, com seus direitos. Uma outra historinha, só para um outro exemplo. Existe uma portaria do Ministério do Planejamento que diz a seguinte coisa: nenhum cidadão brasileiro terá que apresentar um documento se esse documento já estiver na base de dados do governo. Aquela história. Você vai tirar seu passaporte, eles pedem título de eleitor, atestado de reservista. Não tem o menor sentido isso, além das questões que são exagero, mas isso tudo está numa base de dados do governo. Só que essa base de dados não integra. É feio. Eu estou falando da registro administrativo de Beabá, Tribunal Eleitoral com Forças Armadas. Então, isso são as questões de você ter a boa vontade, ter a disposição da integração, você ter a disposição das pessoas abrirem mão das suas leis protetoras, do seu mesquinho espaço estatístico, né? E você começar a avançar nisso. E aí a juntar
a informação oficial, a credibilidade do Estado, que tem que independer de qualquer governo, e autonomia. Os produtores de informação têm que ser autônomos, têm que ter autonomia. Não existe essa questão. Um presidente do IBGE, por exemplo, em vários países, ou ele tem mandato, e tendo mandato, ou não tendo mandato, dependendo do país, existe uma disposição seguinte: o presidente do Instituto de Estatística tem que ter determinada formação, tá? E tem que passar por uma avaliação e uma escolha técnica, jamais política. Na Inglaterra, por exemplo, que é um bom exemplo, para você ser o estatístico-chefe inglês, eles contratam uma empresa privada, independente, que faz a seleção dos candidatos. Todas as pessoas se candidatam e são selecionados. Não tem papel de indicação do ministro tal. Porque no Brasil, se alguém olhar para o IBGE atualmente, vai ver outra coisa. Esse ponto da regulação, da integração das bases de dados, da padronização. Outro exemplo de padronização. A gente tentou fazer informação sobre violência. Absolutamente impossível no Brasil, porque cada delegacia desse país registra o crime do jeito que bem entender. Não tem padrão, não tem classificação, não tem nada, e sem falar nas outras questões. Então, eu acho que esse é um ponto. E duas questões, eu queria falar um pouco sobre o que a gente tem no IBGE, cor e raça, mas uma discussão muito atual, a privacidade. O Estado não pode ter meu dado. Esse é o mal, porque esse Estado é um Estado com letra minúscula. Tudo bem, eu tenho medo do Estado. O opressor, ele vai ter meu dado. Agora, a contrapartida disso, em vários países, você, para fazer demografia, você, para fazer estudos de população, você tem que ter um cadastro. Você tem que ter informação de cada indivíduo. Essa discussão aqui municipal, como é que eu vou ter capacidade de entender o meu país se eu não conseguir ter a informação individualizada dessa população? É o censo demográfico? Mas não é só um censo. Tá? É o dia a dia dessa população. Essa é uma discussão fundamental. Às vezes, eu me assusto um pouco comigo mesmo, porque eu digo, não, as pessoas não vão querer. Porque nesse país ninguém confia no Estado. Hoje, mais ainda. Essa questão nesse momento, completamente fora de... É uma questão que está fora da questão, porque você não vai confiar nesse Estado. Mas, de que maneira você vai ter isso? E aí a gente pode, em outros momentos, até discutir redes de internet, invasão, etc. Mas isso é uma questão da estatística oficial, da demografia, do estudo georreferenciado, informações sobre essa população. E ter cadastros. Você tem que ter esforço de cadastro. Eu vou falar isso agora. É fundamental ter cadastro. O cadastro não é uma invasão de privacidade. O cadastro é você permitir que as pessoas exerçam cidadania no sentido de estudar o teu país e propor coisas. Isso é um ponto-chave que eu acho que a gente tem que como avançar. Avançar são as linhas, quer dizer, de trabalhar junto em regular, mudar culturas, essa cultura, entender o que são as questões de privacidade. Eu não estou falando de internet, Facebook, Twitter, nada. É a informação oficial, de que maneira você pode ter isso, de que maneira você vai geoprocessar isso, você vai olhar a mobilidade dessa dinâmica, onde é que estão aqueles que foram esquecidos, não deixar ninguém para trás. Tá? E aí, só para terminar, né, já me perdi o meu tempo, mas aquele negócio, o que a gente tem no Brasil típico nas questões de raça e cor? A primeira questão, você vai falar raça e cor, você pegar um texto do Bezerra, raça e cor, raça e cor.
é uma discussão que ainda... Raça e cor. Uma coisa e outra. Isso é uma longa discussão que teria que ser pensada. Não é minha área, mas, por exemplo, além do censo que você citou aí, tem uma pesquisa que eu acho extremamente interessante, tá? Foi feita em 2008, que é a pesquisa das características étnico-raciais da população. Tem 2 volumes publicados. Foi uma pesquisa que estava querendo exatamente entender isso. E olhar essa pesquisa do IBGE é muito interessante. Primeiro, foi um esforço que o IBGE fez de avançar nessa questão de medir raça e cor. E a pesquisa estava muito em função da conferência de Durban de 2001, para discutir essas questões todas de racismo e preconceito. Mas ela colocava, pela primeira vez, a ideia de você tentar olhar a identidade das pessoas. Você tinha questões, por exemplo, que você perguntava: vocês se consideram afrodescendentes? E depois tinha índio e negro de novo, para tentar ver como é que as pessoas reagiam. Se perguntava se as pessoas já tinham sido afetadas ou não pelas questões raciais. Se trabalhou muito assim. A questão que é uma questão fundamental para a identificação, não só da questão de raça e cor, mas religião, que é a autodeclaração. Se você faz uma pergunta aberta em autodeclaração, é dificílimo você fazer crítica, porque as pessoas declaram tudo. Várias cores diferentes, etc. E dão a sua visão. E tem uma outra também para você perguntar, pergunta fechada, por isso que você tem poucas categorias para a estatística poder avançar. A questão do pardo é terrível. Eu contei para o Rafael uma vez, eu tive que ir fazer um seminário em inglês nos Estados Unidos, eu não consegui traduzir pardo, eu não vou traduzir para brown. Então, eu botei pardo entre aspas e expliquei o que era o conceito na época. Mas é ruim. Quer dizer, mas onde é que a gente vai? Tem que ser discutido, tem que avançar. Não dá para botar aberto, mas não dá para botar 40 categorias, mas o que nós vamos fazer com isso? Não, mas terminando, eu acho que essa pesquisa de 2008 foi importante, ela deveria ser, em algum momento, ela tem que ser revisada. Mas o que mais é necessário? Uma integração dos diversos produtores também no nível do Estado e do município. O município, como chegar lá, é outra questão. Tem que usar outras técnicas, a questão do cadastro ajuda muito, ter um bom senso. Quem acompanha a questão do censo demográfico, que seria esse ano, passou para o ano que vem, viu que, na verdade, nós, quer dizer, eu e outros presidentes do IBGE, perdemos uma batalha que era para evitar a redução do questionário. No momento desse, querem reduzir o questionário de censo. Mas como é que a gente vai se organizar para obter informação mais básica? Não é só no nível do município, mas de características não só de cor e raça, mas das populações mais carentes, identificar exatamente isso tudo. Isso eu acho que é uma discussão que deve ser levada, no sentido que, só para terminar, a gente tem um belo sistema de informação no Brasil, comparado com outros países, mas está muito longe do que eu chamaria de bom. Eu gostaria de chamar de razoável, respeitando cada instituição, mas não o sistema como um todo. E a gente necessita muito. Então, o avançar aí é que cada grupo possa se reunir e forçar as discussões, não visando não apenas a sua variável pessoal, mas entender que se você não tiver um sistema como um todo, a tua variável pessoal se perde naquilo, que é fundamental a gente brigar pelo nosso espaço, e entendendo que o nosso espaço ele interligado a todo um grande espaço que tem por cima a cultura nacional, a formação desse país, que depois possa ter efetivamente um sistema de estatísticas, geoinformação, estatísticas e registros administrativos, registro de nascimento e morte, importantes.
Última palavra, eu falei registro de nascimento e morte. A crise da Covid é um grande exemplo da falta de cadastro e da falta de informação. A necessidade que se tem hoje de informação para lidar com uma crise que não sabe onde vai terminar, mostra claramente que seria muito mais fácil se a gente tivesse uma grande base de dados, um grande cadastro, e pudesse atuar com mais eficácia, e que o SUS estivesse integrado ao IBGE, com as suas bases de dados, e georreferenciado junto ao IBGE, de forma que você pudesse atuar. Eu acho que isso é um exemplo final. Bom, já me estendi muito, desculpe-me, obrigado. Vamos para as perguntas. Meu caro Roberto, muito obrigado aí por ter trazido preciosas abordagens aí para o entendimento, né, da fragilidade dos dados oficiais do Brasil, que não estão só no IBGE, mas o IBGE é uma casa pilar nesse processo, e algo que é também fundamental nesse processo, que é a desmistificação de que a informação é poder e tem que ficar guardada na casa de meia dúzia, que a informação cadastral não pode ser oferecida por medo de algo que é da nossa cidadania, né? Então, nós temos esse caminho aí que é educativo e, ao mesmo tempo, da eficácia da informação para que o ordenamento do território seja mais equilibrado, né? Muito obrigado aí pelas contribuições, vamos continuar trabalhando. Eu vou passar aqui a palavra imediatamente para o subsecretário Juvenal Araújo, que, como falei antes, é graduado em Administração e Gestão Pública, foi nosso ex-ministro na CEPI, ligado à Presidência da República, foi a última gestão federal de CEPI, e atualmente está trabalhando nos direitos humanos junto ao governo do Distrito Federal, para que o Juvenal possa trazer aqui suas colaborações. Na hora que for oportuno, meu secretário, eu abro aqui os mapas que você sinalizar, tá bom? Bom dia a todos e todas. Estou de máscara porque estou num ambiente que tem outras pessoas, tá? Mas aqui, professor Rafael, quero parabenizá-lo, né, por esse webinário. Professor Roberto, estava atento aqui, ouvindo a sua fala, e são vários pontos importantes, que o IBGE sempre foi um parceiro nosso quando precisávamos de estatísticas, né, principalmente nesse mundo ainda de invisibilidade da população negra. Não que nós somos invisíveis, mas sempre tentam nos invisibilizar. E a questão da metodologia do IBGE, na parceria que nós tivemos, principalmente enquanto estávamos à frente da CEPI, ela foi fundamental para que nós pudéssemos ter algumas normas e alguns atos normativos publicados através do governo federal. E o professor Rafael, no seu início, citou um ponto, que é um ponto ainda de discussão enorme, que nós até conversamos por telefone sobre a questão das cotas, né? Das cotas, da questão do pardo. Nós temos hoje essa dificuldade, porque nós temos 28 tipos de pardos no Brasil. E como o próprio IBGE, né, preconiza a questão de pretos e pardos são negros, eu estive à frente do monitoramento da política de cotas de 2016 até final de 2018, e falarei um pouco sobre isso. Criamos, né, o ato normativo número 4, que regulamentou a questão da comissão de heteroidentificação, principalmente por causa da questão das fraudes, né? Mas eu vou falar um pouco depois, vou me ater à questão de políticas públicas no início. Se sobrar algum tempo, acho que dá bom para a gente bater um papo sobre a questão de cotas. Só antes de nós entrarmos nos mapas, falar da importância de políticas públicas, né, de promoção da igualdade racial,
a necessidade de que nós possamos tratar a eliminação do racismo, tratar a questão de combate ao racismo estrutural através de políticas públicas, né? E é importante ressaltar isso, até estava falando com o professor, há 2 anos para cá, eu me foco muito nas minhas palestras, falar sobre a necessidade de políticas públicas efetivas e permanentes de promoção da igualdade racial. Mesmo não querendo ser repetitivo e sempre sendo repetitivo, é importante que as pessoas conheçam e saibam a necessidade da implantação dessas políticas de promoção da igualdade racial para enfrentar e eliminar o racismo estrutural que nós temos no Brasil. Como eu disse, né, quando assumi a CEPI, ali já no início de 2016, quando eu fui para o governo federal, nós tínhamos ali cerca de 10 estados e 30 municípios que tinham feito a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPI, né? Então, o SINAPI é o sistema em que nós colocamos à disposição dos municípios e os estados a condição de, ao se cadastrarem no sistema, ali você tem uma pontuação para que esse estado ou município, então, possa participar dos editais ali de fomento à política de promoção da igualdade racial. Para que o município ou estado faça adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial, ele tem que ter 2 instrumentos ali instalados, que são os instrumentos primordiais para a promoção da igualdade racial, que é a instituição de um Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né? Esse conselho ali, de forma paritária, em que a sociedade civil e os representantes dos órgãos públicos ali juntos formulem a política de promoção da igualdade racial no seu município ou no seu estado. Então, o conselho, no papel de controle social, ele é fundamental, que traz a sociedade civil para mais perto de ajudar a formular, ajudar a orientar as políticas no seu município, no seu estado. E nós temos também um órgão de igualdade racial, seja ele uma secretaria, seja uma coordenadoria, seja uma subsecretaria de promoção da igualdade racial. Com esses 2 instrumentos criados, é possível que você, então, faça adesão ao Sistema Nacional. Quer dizer que você implantou a política de igualdade racial no seu local, né, no município ou no seu estado. Você tendo esses 2 órgãos, você então solicita a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, ali é instituída uma política de igualdade racial naquele local. Então, professor Rafael, se eu puder mostrar o dos estados, o mapa dos estados aí, eu não sei se eu quero mostrar isso. Então, é importante aí mostrar que neste mapa dos estados, nós temos aí 21 estados, né? Nós temos 26 estados do Distrito Federal, direitos federados, e nós temos aí 21 estados que hoje estão, que fizeram adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e no caso, então, todos esses 21 estados têm órgão e têm um conselho de promoção da igualdade racial instalado aí no seu estado. Mas você percebe que, quando nós assumimos 2016, nós tínhamos pouco mais de 10 estados, né? Isso nós estamos falando aí só da Secretaria Nacional de Igualdade Racial. Nós temos aí já cerca de 17 anos já de construção, e nós hoje temos 21 estados. E aí tem a modalidade de gestão, né? Que também está no mapa, professor Rafael puder dar um zoom aí sobre a modalidade de gestão. Então, essa modalidade de gestão, nós colocamos as cores aí da unidade básica, intermediária e plena, né? Então, a unidade básica
nada mais é de você instituir estes órgãos ao que eu disse. Então, conforme você vai criando políticas públicas no seu município, no seu estado, você, então, vai aumentando a graduação e aumentando a sua pontuação para que, na hora do edital, você tenha um destaque maior do que outros estados e municípios que também têm essa adesão. E aí nós vemos que quando nós fazemos essa análise, nós temos um número maior desses estados que estão ainda na modalidade de gestão básica, ou seja, elas só têm o básico, que é a instituição destes órgãos. E nós temos, de 21 estados, somente um que tem a modalidade plena, que é a Bahia. Então, a Bahia, além de ter os órgãos criados, ele tem uma política estadual de igualdade racial, eles têm leis, programas, atos normativos de promoção da igualdade racial. Conforme vocês implementam ações afirmativas no seu estado, no seu município, leis e atos normativos, você então vai aumentando essa graduação para que você consiga, nos editais, então, ter mais acesso e se destacar mais que outros estados para receber esse recurso. Eu estava conversando com o professor Rafael, isso já mostra o retrato que nós temos hoje no Brasil, né? De nós termos aí estados importantes que ainda não conseguiram sequer instalar a política de promoção da igualdade racial. Não tem como eu também dizer de uma situação em que ocorreu quando eu estava à frente da CEPI. O estado de São Paulo, né, o estado mais populoso da nossa federação, ele só foi fazer a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial em 2017. E a construção também da capital São Paulo também foi feita logo nessa gestão 2017-2018. Então, para vocês verem o quanto nós ainda estamos atrasados na conscientização, estamos atrasados realmente na prioridade de gestores públicos, governadores e prefeitos. De prefeitos eu vou falar aqui daqui a pouco, no outro mapa, mas ainda não há essa prioridade na política de promoção da igualdade racial, ou seja, não há prioridade em se implantar as políticas de promoção da igualdade racial. Agora eu vou para um quadro ainda pior, eu queria que o professor passasse para os municípios. Né? Então, nós temos 5.570 municípios brasileiros, e aí você vê no mapa a quantidade de municípios que nós temos que tem um órgão de igualdade racial, que tem um conselho de promoção da igualdade racial e tem a adesão ao Sistema Nacional e a política de igualdade racial implementada. Então, de 5.570 municípios, nós só temos 80, professor Roberto. Nós temos 80 municípios que têm a política de igualdade racial implementada no Brasil. Isso é 1% da federação. E eu sempre costumo dizer isso, né, que quando me perguntam, Juvenal, por que ainda há o racismo no Brasil, né? Por que ainda o racismo estrutural ele é muito forte no Brasil? E o retrato desse mapa é a resposta. Né? Não há essa prioridade da política de igualdade racial no Brasil. Tem o professor também fez aí o número conforme as regiões, né, professor? Dá para ver uma porcentagem das regiões, né? Da região norte, da região nordeste, centro-oeste, dá para você ver quantos municípios você tem ali que instituíram a política de igualdade racial. Esse mapa aí. Então, na região sul, hoje a região sudeste é onde nós temos aí, né, mais de 35 municípios, então é o que tem o maior número hoje, mas nós temos aí na região norte, né, só 1 ou 2 municípios, na região centro-oeste, aí cerca de 6, 7 municípios, na região sul, cerca de mais de 15, 16 municípios. Essa é a realidade do racismo estrutural no Brasil. E esse mapa ele mostra realmente a dificuldade que se tem
no Brasil de se eliminar o racismo. E é importante ressaltar que muitos prefeitos e governadores, pode tirar, professor, muitos prefeitos e governadores, por desconhecerem a política de promoção da igualdade racial, ela acaba tendo como resposta à população, quando se pede mais políticas de promoção da igualdade racial, geralmente o gestor, né, o prefeito, o governador, ele fala que ele não quer implementar porque é gasto. E eu consigo provar que é o contrário, é receita, né? Hoje nós tínhamos até 2018 27 ministérios que tinham recursos para a política de promoção da igualdade racial, né? Então, você implementando um órgão de igualdade racial no Conselho, você consegue buscar recursos do governo federal, do governo estadual, para a política de promoção da igualdade racial. Por exemplo, na questão da saúde, né, nós temos um plano nacional de saúde integral da população negra, ao qual nós conseguimos trabalhar nos municípios e nos estados a política de saúde integral da população negra. Nós temos na área da educação, né, a Lei 10.639, que se tornou a Lei 11.645, que obriga, né, a lecionar sobre a história da África, a cultura afro-brasileira, na área da segurança pública, na área do trabalho. Nós temos condições de trazer recursos para os municípios para que esses órgãos trabalhem a política de promoção da igualdade racial. Só que é importante frisar a necessidade de que nós possamos discutir essas políticas nos municípios e nos estados, né? Eu cito um exemplo em que uma ferramenta que nós utilizamos muito pouco nos municípios e nos estados, que é a discussão do plano plurianual, que é o PPA, né, nos municípios e nos estados. É ali que nós prevemos as receitas do próximo ano, para que tenha ali destinado recurso para a política pública de promoção da igualdade racial, seja na área da educação, seja na área da saúde. E a não implementação desses órgãos faz com que nós ainda consigamos, em pleno século XXI, enxugar gelo na maioria das vezes, né? É uma dificuldade em que nós temos de capacitação e qualificação para os gestores dessa política de promoção da igualdade racial. E é importante dizer que nós estamos na década internacional dos afrodescendentes, né, que foi decretado pela ONU em 2015, e agora termina em 2024. E nós não temos uma ação efetiva no mundo para que nós realmente possamos marcar essa década internacional. De 2016 a 2018, eu era representante do Brasil no Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, e lá, então, em 2017, eu propus que nós pudéssemos criar no mundo, né, junto com os países africanos, do Caribe e da América Latina, a Declaração Universal dos Afrodescendentes, como nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Esse seria um grande marco no mundo para que realmente nós tivéssemos um compromisso mundial efetivo na política de promoção da igualdade racial. Até 2018 havia essa negociação, principalmente com os países da América Latina, os países africanos. A única dificuldade era com a África do Sul, por causa do nome, né? Porque lá eles não são afrodescendentes, eles são os africanos, né? Mas essa discussão ela foi sanada, e então os países, havia uma discussão já então com os países do Caribe, bem adiantada, e também os países da América Latina. E essa discussão está até hoje lá no Conselho em Genebra, porém hoje o Brasil já não está mais discutindo sobre isso, e é importante retomar essa discussão, porque os países da América Latina, do Caribe e da África, assinando essa declaração, realmente a gente consegue mudar um pouco essa relação de combate ao racismo, eliminação do racismo de uma forma mais ampla no mundo. Aqui no Brasil, a questão das cotas, né, quando se implementou, o professor Roberto falou sobre a autodeclaração, até então a autodeclaração
ela foi e é um dos grandes marcos, né, que nós tivemos durante esse tempo no Brasil, da pessoa se autodeclarar negra, né? Só que quando nós entramos para as ações afirmativas, principalmente através, em 2012, nas universidades, através das cotas, em 2014, do serviço público, nós não contávamos com as fraudes, porque até então ninguém queria ser negro no Brasil. Quando nós criamos as ações afirmativas, aí começaram pessoas não negras a quererem ser negros. Então, quando se iniciou as fraudes, assim que iniciou a questão das cotas nas universidades, nós tivemos, então, uma decisão do STF, além da DC 41, nós tivemos a DPF 186 do STF, que falou que só a autodeclaração ela não era suficiente para garantir o acesso aos negros à universidade. Então, era necessário criar algum mecanismo para que garantisse o acesso à população negra à universidade, né, através das cotas. Então, junto à Secretaria de Planejamento, nós criamos, né, a CEPI, junto ao MEC e ao Planejamento, criamos o Ato Normativo número 4, que criou, né, regulamentou a Comissão de Heteroidentificação. Graças a esse sistema, professor Rafael, que nós conseguimos, então, e até hoje, nos concursos públicos e também nas universidades, fazer a aferição através do fenótipo, para que, então, nós pudéssemos atender essa demanda do STF e fazer a verificação. Porém, nós só conseguimos esse êxito do ato normativo no serviço público. Nas universidades, não há essa obrigatoriedade da comissão de heteroidentificação. Então, cada universidade, ela cria a sua própria aferição. Claro que hoje nós somos procurados para que possamos auxiliar essas universidades, para que possa ter um sistema de aferição mais eficiente. Mas, na época, né, e até hoje, nós vemos uma dificuldade das universidades em aderirem e uniformizar a comissão de heteroidentificação em seus espaços acadêmicos. E pior ainda, né, não há ainda para eles não há necessidade de uma humanização do ambiente acadêmico, que para nós ele é fundamental, né? Não tem como nós falarmos da questão de acesso às universidades de negros se não houver uma ambientação do espaço acadêmico. É um espaço totalmente diferente da maioria da população negra periférica que adentra a esses espaços. Então, se não houver uma ambientação desses espaços, continuaremos tendo um número alto de evasão de evasão desses alunos, como hoje acontece no Brasil. Mas é importante salientar que são essas ações afirmativas que fazem com que nós realmente tenhamos a garantia de que a população negra ela possa ter as mesmas oportunidades que a população não negra. Essa não é a realidade hoje no Brasil, né? Mesmo nós sendo maioria populacional, ainda somos uma minoria política. E esse acesso hoje ele não nos dado em pé de igualdade com a população não negra. Então é importante ressaltar isso. Não há uma outra forma de eliminarmos o racismo sem ser através de políticas públicas. Mas nós precisamos trabalhar a conscientização, qualificação dos nossos gestores para esses dados que, para mim, são os piores dados que podem acontecer quando se diz da eliminação ao racismo, que é a falta da implementação da política de igualdade racial nos municípios e nos estados. É importante que todos, né, que estão aqui assistindo conversem nos seus estados, nos seus municípios, para conscientizar os seus gestores da implantação da política de promoção da igualdade racial. Se o argumento for a questão da despesa, eu já falei aqui várias respostas para isso.
temos recursos do governo federal, do governo estadual, para a política de igualdade racial. Mas para que ele possa buscar esse recurso, ele tem que realmente ter a implantação do órgão e de um conselho no seu município ou no seu estado. E é muito importante, finalizando, é muito importante ressaltar que nós temos alguns programas, alguns projetos que nós mesmos implementamos no governo federal durante a nossa gestão. Um deles foi o kit de igualdade racial. Até 2017, eu costumava ver e ficava admirado quando nós tínhamos entregas, né? Quando algum deputado ou senador entregava carros, computadores, caminhonetes, geralmente para a saúde ou para a área da segurança pública. E nunca eu vi uma entrega dessa ligada à política de igualdade racial. Então, nós criamos em 2017 o kit da igualdade racial. Pela primeira vez no Brasil, nós direcionamos emendas parlamentares para a política de igualdade racial. Então, esse kit foi criado, né, e até hoje ele está acontecendo no governo federal. Então, o estado em que os deputados e senadores destinam recurso direcionado para o kit, então ele entrega, seja uma caminhonete 4x4, porque nós temos os nossos quilombos, né, e que é difícil acesso, seja barcos, que nós temos comunidades quilombolas ribeirinhas, então o acesso à política tem que chegar até esses espaços, computadores, bebedouro, refrigeradores. Então, pela primeira vez no Brasil, hoje nós temos esses kits que pode chegar tanto para o órgão quanto para o Conselho de Igualdade Racial. Parece uma coisa tão pequena, mas nós negros não tivemos isso até 2017. Trabalhar realmente políticas públicas através de emendas para fomentar e para fortalecer esses irmãos e irmãs negros que estão aí na ponta, trabalhando no Conselho ou no órgão de igualdade racial. Então, eu tentei resumir ao máximo aqui, professor Rafael, e aí finalizo e me coloco à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado, meu caro secretário Juvenal, pelas suas contribuições, esclarecimentos e análises pertinentes, sobretudo no que nós estamos vivendo agora, né? O Brasil africano, ele não é visível, ele é hostilizado, ele é discriminado quando lhe é oportuno. Quando é oportuno por sistema dominante para pessoas, vamos assim dizer, pongar e se beneficiar dos ganhos ou de fragmentos, né, do que se conseguiu com muito suor, que é a política de cotas, a gente tem que se agora criar dispositivos de expender uma outra energia, uma outra atenção, que é para que a política seja eficaz. Eu acho muito oportuno essa conversa, muito oportuno esse tema. Nós temos aqui questões que estão ligadas a esse ponto. Vamos entrar agora em um segundo momento, uma segunda rodada da nossa atividade, que é trazer algumas questões que eu gostaria que o Roberto Olinto e o Juvenal Araújo tecesse suas considerações, né? Uma primeira questão, vou colocar elas aqui e vocês me respondem. É uma pergunta mais direcionada até o Roberto, que diz o seguinte, da Priscila. Recentemente, o governo fez um corte no orçamento do IBGE e retirou alguns quesitos, informações essenciais que revelam as desigualdades no país. Poderemos confiar nas informações do próximo censo a partir do momento que quebraremos análises de séries históricas? Como podemos reverter essa situação? Esse é um ponto. Outro ponto que está aqui é o seguinte. Para se gerar dados oficiais do Brasil africano, se precisa ter pesquisas também do Brasil africano. Pesquisas oficiais. Para se gerar cartografias como essa que o secretário Juvenal mostrou agora, quais os municípios que não estão presentes no Sinapir? Por que esse mapa foi possível? Porque tem um dado oficial que me diz quais os municípios que estão. Então, eu só posso produzir cartografia, eu faço folha de expressão, né? Quem produz cartografia nesse país
a academia pode produzir, as empresas podem produzir, o Estado, as instituições do Estado devem produzir cartografia, precisam de dados oficiais. Se eu pergunto, por exemplo, cadê o mapa oficial dos territórios das comunidades quilombolas do Brasil? Quem fez, quem tem, quem responde essa questão? É uma questão sem resposta satisfatória, porque esse mapa oficial não existe. Se um mapa oficial desse existisse, a política de igualdade racial na nação já apontaria quais os municípios que têm, por exemplo, comunidades quilombolas oficializadas, e com isso a política fica também mais focada. Onde estão os terreiros de matrizes africanas distribuídos no Brasil de forma oficial? Os municípios que têm registro também já estariam ligados diretamente em política de igualdade. Por quê? Porque tem essa cartografia, tem essa estatística oficial que calça, que dá base para a implementação de políticas. Eu estou colocando esse ponto porque eu quero ouvir vocês dois também sobre isso, porque na medida que nós temos estatísticas precárias, cartografias precárias, as políticas públicas ficam, eu diria assim, sem chão, sem lugar, sem referência geográfica, sem referência espacial. Então, eu queria que vocês colocassem um pouco sobre isso. A palavra está aberta aos dois, talvez inicialmente passar por Roberto Olinto, em seguida por Juvenal, e aí vocês já fazem também as considerações de vocês e a gente fecha esse momento aqui de trabalho. A questão do censo, que é a primeira pergunta da Priscila. Primeiro, uma coisa, pode confiar no resultado? Pode. Por que que pode? Porque o IBGE, como alguns órgãos do Estado brasileiro, e são muitos, tem uma equipe que garante a qualidade do que vai ser feito. Claro que podem ter problemas e erros, mas você ainda tem, vamos dizer, uma organização institucional dentro do IBGE que tem uma visão muito de ser um órgão de Estado. Só que, acima disso, e aí entra exatamente a briga que a Priscila comentou, é o seguinte: há uma gestão de direção e de orçamento. O que aconteceu com o censo, que o censo foi um projeto gestado dentro do IBGE durante talvez mais de 4 anos. Desde o outro, inclui a discussão, vai ter a discussão sobre quilombola, entra quilombola no censo, como é que você coloca, quais são os problemas. Cada quesito daquele é discutido exaustivamente com várias áreas. O que pode ser feito depois, numa outra pesquisa, você passa a Pesquisa Nacional de Saúde. O que aconteceu é que, no atual governo, com a mudança da direção, a pessoa que foi colocada no IBGE absolutamente afastada das questões estatísticas e de gestão de um órgão de Estado, vindo dos Estados Unidos, uma pessoa indicada pelo ministro de forma familiar e veio para o IBGE dos Estados Unidos, que morava lá há alguns anos, eu acho que não tem bem noção do que é o Brasil, ouvindo 2 ou 3 pessoas, resolveu reduzir o censo, alegando um problema fiscal e alegando questões técnicas, na verdade, irrelevantes. Isso criou um conflito. Então, quer dizer, eu e os 4 últimos presidentes do IBGE, que foram pessoas, dos 4, 3 com 40 anos de casa, 35, se colocaram a favor do censo, e os outros presidentes, por uma questão política, pessoas que estavam fora do IBGE há 20 anos, resolveram se contrapor. Esse ponto é fundamental porque, apesar de garantir a qualidade, não é o censo que nós gostaríamos de fazer. Nós, é a sociedade, porque não foi o IBGE que discutiu o censo, foi todo mundo, organizações sociais, etc. E vem uma pessoa de fora, com algumas idiosincrasias, inventa a questão fiscal. Um comentário rápido. Obviamente, dentro da questão política, houve algumas traições dentro do IBGE, de pessoas brigando por cargos, infelizmente. É pouco, mas sempre existe. E esse censo está deformado. O que a gente pode fazer? O censo foi adiado para 2021. Existem pessoas dentro do IBGE que acham que não vão sair, que ele não sai mais. Isso é uma tragédia nacional. Então, o que eu acho que tem que saber agora é olhar esse censo e provocar
uma rediscussão desse questionário, e aí tem que ter uma pressão forte sobre o IBGE. Não sei o que pode acontecer, quer dizer, tem questões fiscais, mas essa é uma visão que não vale só para o censo, não, vale para tudo. A gente tem pesquisas que estão... Tem uma pesquisa sobre o uso do tempo, que era importante para ver o papel do tempo, principalmente para fazer uma conta, que a gente tinha discutido, uma conta sobre a questão da mulher, o quanto a mulher está envolvida nessa questão, o tempo que ela gasta. O homem também. Não tem dinheiro para fazer. Você tem pesquisas... Por exemplo, essa pesquisa, me perguntaram, eu coloquei a resposta, mas a pesquisa das características étnico-raciais da população está no site do IBGE, tem 2 volumes, eu gosto muito dela, mas ela é de 2008. Qual é a continuidade dela? Falta dinheiro. A questão dos municípios. Como é que a gente vai... O IBGE tem uma pesquisa chamada Munique, o Juvenal deve ter visto, que vai aos municípios ver a gestão do município. Munique é a estadia que é Munique. Ver se o município tem algum tipo de secretaria, algum tipo de gestão mais oficializada. Essa pesquisa Munique é fundamental para saber se os municípios, por exemplo, têm uma visão mais sobre a questão de direitos humanos, sobre a questão racial. Isso tem que ser colocado. Então, esse é o avanço que a gente tem que ter. Agora, é uma questão de autonomia, uma questão que o orçamento não pode ser discutido a cada momento politicamente. É um orçamento de Estado. O IBGE não tem fundos, em algum momento, para fazer uma pesquisa. Tem que pedir dinheiro no orçamento anual e briga dentro da Câmara dos Deputados e do Senado por orçamento. Os dados oficiais. Isso é uma questão chave. Eu tinha falado... A gente tem que ter uma política de dado oficial. Você tem que ter uma agenda. E, aliás, existe o Plano Nacional de Informações Estatísticas e Geográficas. Está na lei, se não me engano, de 1973, de 68. O plano está lá. Nunca foi feito. E a ideia do plano é que você tem uma reunião a cada 10 anos, que você atualiza esse plano e saia uma agenda de produção de estatística para os próximos 10 anos. Esse plano foi abandonado. A gente tentou recuperar 2 anos atrás e ninguém deu muita bola. Mas está na lei. Você tem que ter essa... E aí é nesse plano que a gente avança para essas questões mais contemporâneas que tem que ser colocado. Isso tudo tem que ser colocado no plano e com dinheiro, orçamento alocado, porque senão vão construir ponte em algum lugar aí, não vão fazer pesquisa. Essa questão, não depreciando a ponte, mas é só uma questão anedótica. Então, essa é a questão, quer dizer, a cartografia, isso tudo faz parte do plano, faz parte de ter fundos e, principalmente, ter uma prática de qualidade, de conformidade, que garanta à população, de narrativa, isso é fundamental, isso é uma questão... Os institutos de Estado, os produtores de informação têm que ter uma narrativa que a população entenda. Não adianta falar de médias, modas e medianas e outras coisas que valem, estatísticas para cá, ou geodésias para lá, se você não explica, você não tem uma narrativa que o povo possa entender a tua produção de dados. Isso é fundamental, isso é um desafio hoje atual. Isso dá credibilidade ao dado oficial e tem que se colocar, uma coisa que o Rafael reforçou, a ideia de que ter uma informação oficial não é invasão de privacidade, é exercício da cidadania. Essa conclusão tem que ser colocada permanentemente. A população tem que entender isso. Agora tem que entender como? Com educação e com o governo mostrando que pode ser confiável. Que o que entra no governo não sai. O terceiro ponto que eu queria colocar, que está na ordem do dia, é o seguinte: as bases de dados privadas, das empresas privadas, o exemplo hoje da questão das empresas de telefonia móvel, você tem uma base de dados monumental. Essa base de dados ela é bloqueada ao uso da estatística oficial. Por quê? Se o governo vai precisar de uma base de dados dessa para fazer estatística oficial, para o exercício da cidadania, não é para vender para ninguém, temos que começar a rediscutir o que é uma base de dados privada. Qual é o uso disso, quando você pode reverter para
uma questão maior que o dado oficial. Eu acho que esses são os pontos que a gente tem que manter na cabeça, mais ou menos, ali. E a questão do censo, quer dizer, eu tinha conversado com o Rafael outro dia sobre a questão do quilombo. É muito gozado, porque quando você põe quilombo no censo, na minha cabeça tem uma relação inversa. Não é um favor botar o quilombo, é uma obrigação. Mas parece assim, neste censo colocaremos... Não, tem que ter informações permanentes. Isso é uma questão cultural que passa desapercebida, mas é chave. Agora, esse ano, o IBGE aceitou. Não tem que aceitar nada, tem que estar no plano, tem que estar na pele, na cultura. Isso tem que ser explicitado, as pessoas têm que entender isso, porque às vezes fica parecendo, não, existe uma informação geral e são os detalhes. Não, é no detalhe que você constrói um país. É isso que é chave. Obrigado. Sim. Sobre a questão da importância da cartografia, aqui o próprio DF é o exemplo, né? Graças a um trabalho da GEAFRO, e sob sua coordenação, professor Rafael, e a Palmares, foi feito, né, o mapeamento dos terreiros aqui do DF. E hoje eu vejo quanto essa ferramenta, né, que hoje a Mãe Baiana, que é a nossa coordenadora de liberdade religiosa, que vai estar à frente, que esteve à frente também do governo federal, eu vejo a importância até da necessidade de que nós tenhamos realmente que expandir isso para os outros estados, né? E aqui no DF, já garanto, né, de antemão, tem uma segunda fase para que nós possamos atender os outros quilombos, né? Os outros quilombos não, os outros territórios de matriz africana aqui do DF. Nós temos, só na nossa área aqui, urbana, aqui de Brasília, quase 300 terreiros, né, mais de 300 terreiros, e se formos olhar no entorno do DF, nós temos aí, vamos passar de 2.000 terreiros. Então, por isso que foi muito importante esse trabalho em que tanto a GEAFRO, né, representando a UNB, e a Palmares fez, e essa entrega em 2018 aqui no DF foi muito bom. Inclusive, naquele dia, professor, foi o dia que nós assinamos, fizemos adesão ao SINAPI do Distrito Federal, né? Tive o prazer de, no mesmo dia, assinar junto ao governador da época a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial aqui no DF. Esses dados, a cartografia, eles são o que nos realmente direciona para que a política ela seja efetiva, para que aqueles dados ali eles possam ser, ou num caso positivo, que nós possamos aumentar, ou então nos dados negativos que nós possamos combater. E aí, sobre essa questão de dados que o professor Roberto estava falando, eu cito um outro exemplo também de quanto que ainda caminha devagar da questão ligada à eliminação do racismo nesses dados governamentais. Até 2017, professor Rafael, professor Roberto, até 2017 não era obrigatório o quesito raça-cor no Sistema Único de Saúde. Foi feito conosco em 2016, publicado em 2017, tinha um item que era o item ignorado. Então, ali a pessoa, ela colocava, né, qual a sua cor, a sua raça, ela podia colocar ignorado. Então, era subnotificado. Até 2017, nós não sabíamos realmente se a política de saúde, ela atendia a população negra do Brasil, de que forma que atendia, ou se atendia. Então, só em 2017 que nós eliminamos esse item ignorado e tornamos obrigatório o quesito raça-cor do Sistema Único de Saúde. E aí, posteriormente, 2018, eu vi aqui na live que está a Gabriela Cruz, que trabalhou comigo trabalhando nesses dados. Em 2018, nós fizemos a mesma coisa no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Tiramos o mesmo item ignorado e tornamos obrigatório o quesito raça-cor no Sistema Único de Assistência Social. E lembrando que nós, né, a média de 70% do público atendido, tanto pelo CREAS e pelo CRAS, é a população negra.
Então, se nós não tivermos esses dados para que nós possamos ali aferir a política necessária para atender essa população, que é a maioria do Brasil, nós não vamos avançar. Então, isso mostra um pouco, né, vocês que são da questão da cartografia, dos dados, e trabalham isso muito bem, isso mostra a dificuldade que a população negra ainda tem de termos dados, de termos uma cartografia, de termos um mapa para quantificar realmente se a população negra está sendo atendida no Brasil nas suas necessidades, né? Então, eu só tenho, professor, a agradecer ao senhor, professor Rafael, ao professor Roberto, a toda a equipe da GEAFRO aí que organizou esse webinário, e falar isso, né? É importante, a todo momento em que a gente tiver a oportunidade de falar da importância de se eliminar o racismo através de políticas públicas, eu sempre estarei à disposição. E professor Rafael, vamos aqui entrar nessa segunda fase da cartografia dos terreiros aqui no BF e nos colocar sempre à disposição aí de vocês. Eu acho o seguinte, que nós estamos em um momento que não podemos mais errar. Eu acho que tem um aprendizado de lacunas que ocorreram e que não cabe mais. Eu diria que a informação oficial ela precisa estar incorporada em todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, de que é algo que é nosso. Não é só uma questão de direito, é uma questão de existência. Eu existo ou eu não existo. Então, a existência é uma bênção para todos estarem na existência. Então, essa cidadania respeitada, que é algo que é violentado há muitos séculos de uma parte significativa da população brasileira. Eu acho que, nesse sentido, isso é constitucional. Resgatar informação é um direito de todos. Outra coisa que eu sinto importante num momento como esse é a definição de uma pauta mínima. Internautas, Juvenal, Roberto, colaboradores que estão aqui, uma pauta mínima para a produção de dados oficiais nesse país. Seja em organismos como o SUS, que não incorporavam o componente étnico-racial, seja por um resgate de um IBGE que contemple os dados oficiais para manter as séries históricas, seja recursos para a emergência que requer a população afro-brasileira não é só emenda, é algo constitucional. Precisamos ter dado desse Brasil, que é mais de 50% demográfico da nação. Então, esses pontos são da ordem do dia. Então, essa pauta mínima, que é governamental, que é da sociedade, que é da academia, que são das empresas, tem que ser priorizada em paralelo com outras também. Os dados existindo, a produção das ferramentas para análise espacial, cartografias, isso é só um passo. Cartografias e sistemas que possam ser atualizados até com a colaboração da população. Mas, para termos cartografia colaborativa, tem que ter a oficial primeiro. Senão, a cartografia colaborativa ela não pode entrar como marginal, ela tem que entrar como complemento para a oficial. Então, o nosso desafio não é pequeno, não é um desafio que se resolve em um ano, em uma canetada, é um processo. Mas estamos diante de uma emergência. Então, é nesse contexto que a gente está fazendo esse trabalho aqui agora, que está registrado nas nossas falas, a importância da informação oficial em uma nação onde ainda a mentalidade colonial ainda ela é persistente. Mas nada como a própria informação para ajudar
a desmistificar o mito e o Brasil verificar, entender que a África aqui existente, ela só veio somar, ela só está somando ao longo de 5 séculos. Ela só soma em cada cotidiano nosso. O quilombo é solução, o terreiro é solução. Não pode ser problema para o país. Um cidadão, uma cidadã merece o mesmo respeito de trabalho que qualquer um outro, entendeu? Então, a população afro-brasileira, o território, tem que ser visto como solução para o país e não um problema. Eu diria isso e agradeço os nossos palestrantes, agradeço a equipe técnica aqui de apoio, Maria Alice, Pamela, Leandro, agradeço a todos os internautas que estiveram aqui, professores, educadores, pesquisadores, estudantes da graduação, de pós, estudantes de ensino médio, vi aqui também. E, essa questão é de todos nós. Nós estamos tratando aqui de umas questões mais estruturais do país desse momento, que é como somos vistos, como somos mensurados, como somos também negligenciados, hostilizados. Essa questão é de todos. Então, o meu agradecimento e essa webinar vai estar pendurada no nosso canal do YouTube, que já está aí o endereço, e em breve estaremos aqui com mais uma outra atividade das webinars GeoAfro e vamos avisar a todos para que a gente volte a estar juntos e tratar de questões que achamos estruturais neste momento histórico que vivemos. Um abraço grande a todos, até a próxima. Rafael, obrigado a vocês. Juvenal, é um prazer. Estou aqui às ordens quando precisar, brigando por essas coisas. Prazer, meu Roberto, professor Rafael, parabéns aí pelo grande webinar. Maria Alice, obrigado aí pela ajuda. Tá? E um abraço a vocês aí. Estamos à disposição também.